E aí, pessoal, mostrar para vocês aí essa arte decorativa para cozinhas, né? Que eu fiz utilizando uma xícara de louça, né? Velha, uma xícara velha, ela tinha um destacado aqui num canto aqui, do outro lado da xícara, né? Utilizei também um pedaço de eucatex que está servindo aqui como fundo. E isso aqui, pessoal, é rejunto, tá? Essa parte cremosa aí, ó, que até tá parecendo um bolo, né? Isso aqui é rejunto cerâmico. Então eu fiz, né, essa peça de rejunto cerâmico. Eu até fiz uma outra anteriormente, que foi um revólver, né, uma peça de decoração com imitação de uma arma de fogo. E aí foi daí que eu tive a ideia de fazer, então, essa peça aqui para decoração de cozinha. Então, a primeira coisa que eu fiz, então, foi preparar a xícara, né? Então, eu peguei uma maquita com um disco de corte para cerâmica e fiz um corte de tal modo que a boa parte da xícara, né, foi descartada, né? Então, eu cortei logo depois ali da asa, né, da asa da xícara, para que ela ficasse exatamente aparente aqui, né, no quadro aí que eu montei. Então, depois que eu fiz o corte, eu fiz tipo uns dentes, né, com a maquita, uns dentes aqui na xícara, exatamente para ter ou para manter a aderência da xícara com o rejuntamento, né? Então, depois eu escolhi uma caixa de madeira para servir como molde, né, para ter esse formato aí, ó. E recortei do tamanho do fundo dessa caixa de madeira um pedaço aí de Duratex, o pessoal também conhece como Eucatex. Então vocês podem observar aí, ó, que tem uns pedacinhos de arame, né, e um furo ali, ó, onde eu coloquei um caninho. Esse do caninho foi para que o parafuso, né, não danificasse depois o rejuntamento, né, e não ficasse frágil. Então eu coloquei esse caninho aí para poder fazer, para poder pendurar na parede, né. E os arames aqui, gente, eles estão, na verdade, amarrando uma tela de galinheiro. Então, uma tela de galinheiro fininha, que eu coloquei aqui preso a esse fundo de Eucatex, para que facilitasse a aderência do rejuntamento com essa peça de madeira, porque senão corria o risco depois de soltar. Então, eu espero que esse Eucatex dê mais resistência para a peça, evitando então aí de uma trinca ou uma queda, alguma coisa do tipo, tá? Então, como eu disse para vocês, né, arrumei uma caixa de papelão para servir como molde, coloquei o Eucatex no fundo, já preso com essa tela de galinheiro e também com o caninho lá que eu mostrei para vocês, e depois eu fiz então o preparo do rejunto. Então eu utilizei uma vasilha, coloquei o rejunto lá, usei uma parafusadeira com uma peça daquelas de batedeira, né, para poder bater nessa quantidade, para ser bem rápido, né. Então eu fiz dessa forma, mas você pode fazer misturando com a mão mesmo, caso você não tenha. Detalhe que você pode escolher o rejunto da cor que você quiser. No caso aqui, eu usei esse creme, que é um material de reaproveitamento, porque o meu canal aqui ele é sobre você fazer coisas com restos de materiais, né? Coisas que seriam jogadas no lixo, então você vai reaproveitar o material. Foi esse o caso. Então eu preparei o material, aí coloquei, né, sobre a peça de madeira, o Eucatex aqui, né, até dar uma altura que eu considerava que seria suficiente para poder a alça aqui, né, a asa da xícara, da caneca, né, ficar aparecendo, ó. Então, aí dei umas batidinhas na caixa para o material ficar relativamente uniforme. Aí depois eu vim com essa peça aqui, né, que é a caneca, e coloquei sobre o rejunto preparado. Dei mais algumas batidas, né, para que fizesse o assentamento, né, do rejunto de uma forma também o mais uniforme possível, como vocês podem ver aí, ó. Inclusive aqui por dentro, ó. E depois que eu fiz essa preparação, né, e coloquei aqui nessa caixa de papelão, eu dei um tempo, né, fiquei um tempo, na verdade eu fui almoçar,
E eu estava achando que estava assim muito liso o material, embora tivesse ficado já com um efeito legal, mas eu falei assim, não, tem que colocar alguma coisa. E aí eu resolvi escrever aí a palavra café. Então isso aqui, pessoal, ó, isso aqui é cadarço de sapato, tá? Então é marrom, né? Então eu escolhi a cor dentre alguns que eu tinha ali guardado para dar esse efeito parecido com café, né? Então a cor café aí no material. E o restante do cadastro, vocês podem observar, ó, que eu fui colocando, né? Na verdade, para fazer isso aqui, para colocar, eu usei uma pinça e também uma agulha de crochê, né? Também uma tesoura para poder cortar, uma agulha de crochê para poder ir afundando, né? Depois que já estava um pouco puxado, né? O rejunto, então ele já tinha uma certa firmeza, né? No material. E aí eu fui colocando no cantinho da caixa aqui, ó, e fazendo o contorno. Tá vendo aí, ó? Fiz o contorno todinho. E como eu já tinha cortado para usar algumas partes aqui nas letras, né? Faltou um pedacinho, eu peguei o segundo e coloquei aqui, ó. Então tem uma emendazinha aqui, tá vendo? Então ficou com esse efeito aí. Essas bolinhas aqui, né? Imitando grãos de café, na verdade são aquelas contazinhas de madeira. Era um terço, né? Um terço velho de um veículo. Então, olha lá, não sei se vocês podem ver ali que tem uns buraquinhos, tá vendo? Então são terços, né? Partes, aquelas bolinhas de terço de madeira marrom, né? Então eu fui colocando aí para ter esse efeito que é simulando grãos de café. Olha só como é que ficou, bem original, né? Bem legal. E esse aqui é um pingentezinho, né? Com uma estrelinha associada aí a uma marca de café e tal. Não é o caso aqui, na verdade, né? Isso aqui é uma associação imaginária, né? Da composição da peça. E aí ficou com esse efeito aí que tá realmente parecendo um bolo, né? Mas não tem nada de bolo aqui, gente. Isso aqui é... Aí, ó, tá vendo? O rejunto. E depois eu fiz a limpeza também do Eucatex, porque ele também é marrom, né? Da mesma cor do cadarço aqui, a cor aproximada da madeira também. E aí ficou com esse efeito aí, ó. Então, se você quer colocar numa parede, né? Então vai ficar com essa aparência aqui. E aqui dentro da xícara, você pode colocar qualquer coisa, né? Então, imagine que seja próximo de uma mesa de café, por exemplo. Você pode colocar um frasquinho com adoçante, você pode colocar flores secas, você pode colocar aqueles palitinhos, né, para poder mexer o café, você pode colocar cápsulas de café aqui dentro, né, para quem tem cafeteiro, você pode colocar as cápsulas aqui dentro da xícara. Enfim, tem uma série de opções aí que você pode utilizar com uma peça desse tipo, né? E você também pode usar a criatividade fazendo com qualquer outro tipo de coisa, né? Então, rejunto velho, né? Um resto aí. E aqui no caso um utensílio de cozinha, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um relógio antigo que não funcionasse mais, né? Pode ser uma botinha, né? Inclusive eu estou até com planos de pegar uma bota ali de uma criança, uma botinha antiga de couro que eu tenho, cortá-la no meio, igual eu fiz com a xícara aqui, e fazer. Então, quer dizer, tem muitas opções aí que você tem para criar peças originais, né, que ninguém tem, e fazer você em casa mesmo. Então, aqui tem já 24 horas que foi feito a peça, né? Eu tirei o molde agora há pouco, né? E o pessoal recomenda que sejam 72 horas para secagem total, mas vocês estão vendo que já tá seco aqui. O restante do tempo é só por precaução mesmo, para não danificar a peça que eu acabei de montar, tá certo? Então, se você curte reaproveitamento de materiais, né, gosta de coisas originais, gostou desse vídeo, dá um joinha no vídeo aí, comente alguma coisa que você gostaria, né, ou que você tem ideia de fazer parecido com essa, que não seja uma xícara. E se você gostar e tiver interesse em receber comunicações do YouTube sobre novos vídeos aqui do canal, inscreva-se aí no canal, tá bom? E ative as notificações. Valeu!